A gente chegou agora num ponto muito crucial de The Last of Us, onde finalmente a gente vai ver um pouquinho mais sobre como a Ellie vai ser no futuro. Além de que a série deixou algumas sementinhas muito interessantes, tanto pro final da temporada, como também pra narrativa da terceira temporada de The Last of Us, que também vai cobrir ali o segundo jogo. Pra quem não sabe, o segundo jogo da franquia tá sendo aí adaptado nessa segunda temporada e também vai pegar na terceira temporada o mesmo jogo. O episódio dessa semana, apesar dele ter sido muito rápido, né, que eu fiquei com a impressão de, meu Deus, pisquei e o episódio tava acabando, eu acho que ele deu tantas informações e também teve todo o aspecto ali daquele desfecho do episódio que acabou compensando. Mas enfim, hoje a gente tem bastante coisa pra comentar e eu já convido você a se inscrever no canal e deixar o seu like, tá bom? Porque isso já me ajuda demais. Where's Abby? Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek, eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês mais um vídeo com a temática de The Last of Us. A gente vai falar sobre o 5º episódio da série com spoilers, tá bom? Então se você não assistiu ao episódio ainda, vai lá, assiste e depois você volta aqui nesse vídeo. Pra quem não sabe, aqui no canal sai 2 vídeos por semana, na terça e na quinta-feira, às 6 horas da tarde, se nada dá errado no dia, né? E de vez em quando rola um vídeo extra no sábado também. Então pra você não perder nenhum vídeo, já convido você a clicar no sininho aí embaixo para você sempre receber uma notificação quando eu postar um vídeo aqui no canal. Sem mais delongas, vamos começar aqui a falar do episódio de hoje. Uma coisa que eu acho muito interessante é que The Last of Us, ele sempre dá um pequeno spoiler sobre o que o episódio vai se tratar. Isso acontece através das chamadas Cold Openings, que são aquelas cenas que rolam antes da abertura. Tem muitas séries que tem uma Cold Opening, outras não tem, mas em The Last of Us eles sempre escolhem trabalhar aí essas Cold Openings de uma maneira muito objetiva, a ponto de você saber sobre o que vamos falar naquele episódio, qual que é o principal tema. E a pré-abertura desse episódio foi muito interessante porque a gente já foi apresentado ali no conceito dos esporos. Além de ter dado uma dramatizada ali numa história envolvendo uma das personagens ali, que é do grupo dos lobos e tudo mais, essa personagem tá falando de um sacrifício que ela fez, trancando uma galera ali no subsolo, incluindo o próprio filho dela. E é bem interessante a forma que eles inserem os esporos aqui na série, porque diferente do jogo, onde os esporos são presentes desde o começo, né, desde o primeiro jogo, na série somente agora foi inserido esse elemento dos esporos no 5º episódio da segunda temporada. E eu acho bacana porque eles estão apresentando um conceito na série de que as ameaças, elas evoluem. Então você tem infectados que eles podem ficar mais inteligentes, você tem uma infecção agora que pode vir pelo ar, né, através dos esporos. Então o que eu acho bacana aqui é que a série, ela tá mostrando esses detalhes que antes existiam no jogo frequentemente, como se fosse uma expansão de universo. Sendo que pra quem joga o jogo sabe que não é bem uma expansão de universo, porque já estava presente ali no material original. Só que, pessoal, a gente tem que se lembrar aqui que tem uma galera que nunca jogou o jogo. Afinal de contas, a série serve pra isso, né? Justamente pra adaptar um material de uma transmídia para outra. Então você tem uma grande quantidade de pessoas que não sabe as coisas que vai acontecer no jogo, que não faz a menor ideia e que tá absorvendo tudo isso como se fosse uma expansão de universo mesmo. E eu acho que é justamente essa a intenção da série, você ir mostrando pequenas descobertas pro telespectador, pra ele ir aprendendo as coisas junto com a Ellie, que é um aspecto que a gente vai falar um pouco mais detalhado aí mais pra frente no vídeo. Além de ser uma expansão de universo, esses esporos também têm a função de obstáculo, né? É mais uma dificuldade colocada ali no caminho dos personagens, dando esse foco que não são somente as pessoas o maior perigo ali de The Last of Us. É claro, você tem pessoas perigosas, toda aquela coisa, mas a origem desse universo são os infectados, então é bom sempre lembrar que eles continuam sendo uma ameaça, não importa se você sabe lidar com eles ou não, sempre vai surgir um tipo de evolução que vai fazer você reaprender a lidar com eles. Isso por uma série, gente, ó, é essencial pra ela funcionar. É claro que a ambientação também chama bastante atenção nesse episódio, né? Como, por exemplo, aquele teatro em que as meninas, a Ellie e a Dina estão. O teatro é idêntico ali no jogo, né? Eles dão uns focos em alguns objetos ali específicos. Inclusive, trazem à tona uma memória da Ellie que pode ter soado familiar no ouvido aí de alguns jogadores, né? Algumas pessoas que têm o jogo ali como favorito. Durante essa cena do teatro, né? A Ellie encontra um outro violão ali e começa a cantar uma música
chamada Future Days, que é da banda Pearl Jam. Tem toda uma cena especial do Joel cantando essa música pra ela no jogo, né? Então torna isso nitidamente uma memória envolvendo esse personagem. E eu acho bem bacana a forma que eles montaram, sabe? Que a Ellie chega lá, ela pega o violão, ela ajeita, ela começa a tocar, ela fala uma frase dessa música e de repente ela fica com um semblante sério. If I ever were to lose you. Parece que de repente ela se lembra o porquê que ela tá ali, que ela não tá ali de férias passeando com a Dina e finalmente estou com a menina que eu amo e tal. Não, ela se lembra naquele momento e vai e coloca o violãozinho de lado, assim. Então eu achei uma sequência muito interessante de você se trabalhar e que também foi essencial pro final do episódio, que já já a gente vai chegar a comentar sobre ele. Mas galera, eu quero fazer uma observação aqui que, olha, não consigo evitar de notar, cadê o cavalo das meninas, né? Que deixou ali num porãozinho, sei lá, dentro de uma loja e esqueceram a bichinha lá, esqueceram a estrela lá dentro. E eu acho que esse tipo de detalhe você não pode esquecer, não só por conta dessa personagem ser algo assim, que linka com o jogo, não sei o que. Não tô falando disso. Eu tô falando que essa personagem, né, esse cavalinho, mais fácil dizendo, é um cavalo que foi abandonado ali no meio de Seattle. Você tem várias patrulhas que passam ali no meio. Então assim, no episódio anterior, eu dei uma poupada porque as meninas estavam correndo, toda aquela coisa. Mas nesse episódio, elas saíram de novo numa aventurinha e sem o cavalo. Nem pra lançar uma frase, sabe? Eu fui Fui lá ver se a estrela tava bem. E tá tudo tranquilo, vamos seguir a pé mesmo pra nossa missãozinha, porque o cavalo chama muita atenção. Pronto, você já resolvia a questão. Mas não, né? Esqueceram do pobre do cavalo, então isso é um ponto a se levantar aqui nesse episódio. Continuando a falar um pouco da ambientação aqui do episódio, né? Eu queria levantar novamente aqui uma coisa que eu já falei nas últimas 2 análises de The Last of Us. Eu vivo martelando na tecla que The Last of Us respeita muito o gênero que ele pertence, né? Que seria essa distopia apocalíptica. Isso já foi feito em ações, já foi mostrado através da direção de arte e agora também é mostrado na direção de fotografia, porque eles fizeram um enquadramento ali, gente, que é só as duas andando numa câmera assim que tá parada, estática, bem centralizada, com um tom assim que é um amarelo meio doentio, sabe? Uma coisa que remete à doença. E esse tipo de enquadramento, né, essas observações que eu faço aqui sobre fotografia, é algo comum que eu costumo trazer aqui no canal mesmo. Pra quem não sabe, né, quem tá encontrando meu canal aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu falo bastante de cinematografia e narrativa psicológica nas minhas críticas, justamente porque eu já trabalho com isso na minha vida. Então quando passa uns enquadramentos assim, que é tão classicão de filme de distopia apocalíptica, que é tão assim, que você bate o olho e você sabe exatamente o tipo de temática que você tá assistindo, eu tenho que elogiar, gente, é mais forte que eu. Agora chegou a hora da gente falar sobre uma outra personagem que é muito importante e tá ganhando um espaço, assim, sabe, um tempo de tela fenomenal, que é a Dina, interpretada ali pela Isabela Merced. Só a atriz que faz já tem carisma o suficiente pra aguentar qualquer tipo de papel, né? Eu acho essa atriz fenomenal, ela merece todos os elogios que ela tá recebendo, mas eu preciso falar da Dina, cara, a construção que eles estão fazendo com essa personagem, que na minha opinião, tá dando de 10-0 na Dina do jogo. Ela é muito mais interessante na série do que é no jogo. Como eu já havia mencionado numas críticas anteriores, a Dina é a parte racional ali da dinâmica entre ela e a Ellie. Então ela é extremamente inteligente e a série faz questão de ressaltar isso pra gente, que as observações dela são muito pertinentes, que ela faz a diferença na jornada, sim, com a Ellie. Além de que a personagem é colocada ali pra dar um efeito explicativo pro telespectador. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente que tá assistindo a série, a gente tá na posição da Ellie, ou seja, a gente sabe as mesmas coisas que a Ellie sabe. A gente tem o mesmo nível de conhecimento da Ellie, mas a Dina sabe muito mais do que a Ellie e muito mais que a gente. Então, é essa personagem que é colocada ali pra explicar as coisas pra gente, pra falar como é que funciona isso, como é que funciona aquilo, por que essa estratégia faz sentido, por que essa outra não faz. Isso é muito comum você colocar em produções audiovisual, né, seja filme ou série. Você sempre tem que ter uma forma de você explicar coisas pro telespectador. Às vezes pode ser um diálogo, às vezes essa função pode estar ali a cargo de um personagem, de um mentor ou qualquer coisa assim, depende muito da estrutura narrativa que você estiver trabalhando. No caso da série, eles colocaram esse atributo pra Dina, então a Dina ajuda muito nessa explicação.
explicação. E uma das coisas mais ricas que eles adicionaram pra personagem da Dina foi justamente um passado dela que a gente desconhecia. Pra quem não sabe, aquela história ali que a Dina conta pra ela e toda aquela coisa, isso não existe da forma que foi apresentado ali no material original. Eles inserem algumas coisas da Dina, né, do passado dela, assim, em cenas rápidas, enquanto você tá explorando os locais, coisas assim, mas você não dedica um momento só pra isso, igual aconteceu na série. E esse momento é muito importante pra você perceber que a Dina tá ali, não porque, porque é a menina que eu gosto aqui, ela vai fazer um corre e eu vou ajudar ela. Ou então até mesmo num aspecto mais técnico, sabe, que o roteirista pensaria do tipo, eu preciso de alguém lógica no meio dessa dinâmica. A partir do momento que você fez a decisão de estabelecer um relacionamento entre a Dina e o Joel, e depois colocar a Dina como a pessoa ali que estava junto com o Joel no momento que ele foi capturado, isso daqui já faz a Dina ter uma dívida com o Joel, uma dívida com a pessoa que morreu. E não somente por isso, a série dá um outro motivo pra gente, que é uma questão de empatia através de uma história que a Dina compartilha ali com a Ellie, falando que, por exemplo, se fosse ela também ia perseguir uma pessoa ali que foi responsável por matar a família dela e tudo mais, então ela se coloca no lugar da Ellie muito facilmente ali. Isso é bem bacana pra narrativa e também é uma sementinha para eventos futuros, é uma coisa que vai com certeza ser trabalhada numa próxima temporada. Esse discurso que a Dina faz ali, que a gente tem que ir atrás deles pra sempre, sabe? Até a hora que eles morrerem. Esse discurso, gente, ele vai ser trabalhado novamente mais pra frente. Os fãs do jogo já sabem, né? Provavelmente em que momento que a gente vai trabalhar isso, mas com certeza isso vai adicionar um drama a mais pra situação, porque muitas coisas vão acontecer com essas personagens, muitas dinâmicas serão alteradas, digamos assim. Então, como é que vai ficar esse discurso mais pra frente na série? Isso é muito interessante da gente analisar e com certeza a série vai pra esse caminho. I promise you, I would have hunted him down forever. Forever. Da mesma forma que outra sementinha que é colocada em toda essa dinâmica da Ellie com a Dina nesse momento, é você deixar muito claro como é que a Ellie é com a Dina e sem a Dina. Como é que a missão se seguiria se não tivesse a Dina? Se não tivesse essa parte racional, essa questão da lógica. A gente tá vendo esses momentos todos como essa dinâmica tá funcionando. Isso também é uma sementinha para temporadas futuras, para acontecimentos futuros. Então, se eles estão dando tanto destaque na importância da Dina nessa missão, é porque em algum momento a gente vai ver justamente como a ausência da Dina nessa missão vai ser um ponto a ser trabalhado aí em The Last of Us, com certeza. Eu não posso comentar mais do que isso, porque senão eu vou acabar dando spoiler pra quem nunca jogou. Mas existem muitas dinâmicas, muitas coisas a serem trabalhadas ainda. E as sementinhas estão todas nesse episódio. Foram adicionadas aí muito claramente. Uma outra introdução importantíssima que aconteceu nesse episódio foi a gente entrar em contato finalmente com os cicatrizes no ponto de vista da Ellie, né? Numa questão mais participativa dessa vez. Beleza, ela já sabia da existência, a gente já sabia que eles eram violentos, mas agora chegou o momento da gente ver. Ou melhor dizendo, da Ellie ver, já que nós, telespectadores, e a Ellie dividimos o mesmo ponto de vista, lembra? Então a gente sempre tem que manter isso na cabeça. Essa introdução acontece de uma maneira muito diferente do que é feita no jogo, né? No jogo a Ellie está sozinha nesse momento. E na série não. Na série não somente a Dina tá lá e leva uma flechada, né, na perna, como também o Jesse aparece mais cedo, né? Por que eu tô falando mais cedo? Porque ele apareceria ali, né, no material original, mais pra frente, em alguns eventos ali mais no futuro. Então eles adiantaram um pouco essa chegada do Jesse e, é claro, né, trouxeram junto com ele o Tommy, que era um personagem ali que inclusive está fazendo falta na temporada, né? É uma questão assim que é muito delicada a gente comentar, porque o Tommy ele tem um papel importante na narrativa, só que assim, a gente agora vai pro penúltimo episódio da série e eu tô com esse receio que a participação do Tommy e todas essas questões que envolvem ele vai ficar muito atrasada. Eu achava que ele já ia aparecer nesse episódio, que já ia acontecer algumas coisas nesse episódio mesmo, mas eles deixaram pra depois, então agora The Last of Us tá com um risco aí envolvendo o plot do Tommy que é um pouco desnecessário, eu diria, sabe? Esse risco que eles estão correndo é desnecessário, não precisava. Você podia ter colocado o Tommy mais cedo na história e não precisava nem ter feito igual o jogo, você não precisava ter colocado o Tommy chegando em Seattle primeiro, nem nada assim, não. Você podia ter seguido com esse mesmo raciocínio da série, só que inseria ele um pouco mais cedo, da mesma forma que foi feito ali com o Jesse.
Outro ponto que eu queria levantar aqui rapidinho é que eu achei super interessante eles terem dado uma flechada na Dina. Porque, cara, episódio sim, episódio não, a Ellie é mordida, sabe? Sei lá, ela já foi infectada aí umas 5, 6 vezes. Então tudo acontece com a Ellie, sabe? Então é interessante eles balancearem um pouco as coisas, colocando a Dina num perigo mais direto agora, justamente pra brincar um pouco ali com as emoções da personagem principal. Mas agora a gente vai pro ponto mais importante desse episódio, que foi toda a sequência envolvendo a vingança da Ellie. Eu havia visto, né, que tinha muitos comentários do pessoal achando que a Ellie não tava vingativa o suficiente, nem nada assim, sendo que no jogo o momento dessa vingança muito acentuada da Ellie começa justamente a partir do momento que ela mata a Nora, que aconteceu também neste episódio, né? Então finalmente chegamos no ponto crucial pra personagem da Ellie, onde ela vai dar uma virada, assim, sabe, uma guinada, que vai representar de certa forma a morte da personagem que a gente conhecia como Ellie, aquela personagem mais ingênua, aquela personagem mais tranquila, sabe? Vai ter um tipo de mudança na cabeça dela, que era justamente o maior medo que o Tommy disse que tinha sobre a Ellie, né? Ele falou que ele não queria que a menina seguisse o mesmo caminho do Joel, esse caminho de vingança, de violência, que a Ellie claramente vai tomar agora, a partir do momento que ela matou a Nora. E você pode ver durante toda a cena, né, aquela ambientação vermelha que remete muito a perigo, aquela questão da violência mesmo, e na forma como a Bella Ramsey tá atuando ali, que ela fica fria, né? A gente tava vendo no episódio todo até agora, ela mais brincalhona, ela sorrindo, ela se importando com a Dina, aí chega ali na frente da Nora, ela fica seríssima, a bicha quase nem pisca. Ela não hesita em acertar a Nora em nenhum momento, eu acho que isso é muito importante, apesar da dinâmica ali ter rolado de forma diferente, da conversa ter rolado de forma diferente, você vê que não tem hesitação, e eu achei interessante que a personagem tava mostrando, né, no caso a Ellie, uma falsa calmaria. Então ela tava bem tranquilinha, assim, perguntando pra Nora, onde tá a Abby? Cadê a Abby? Where's Abby? Tem uma hora que ela grita lá, mas ela tá tentando manter a calma dela o máximo possível. E o mais interessante disso tudo é como ela chegou nesse ponto. A Ellie tomou uma decisão muito importante nesse episódio, que foi simplesmente seguir para o hospital sozinha. Por mais que ela tinha topado ir com a Dina, vamos fazer isso juntas, toda aquela coisa, ela esqueceu disso no momento que ela viu uma brecha para ir no hospital. Essa decisão dela faz parte ali do que a gente define como a verdadeira personagem. Quem acompanha o Plantão Geek aqui sabe que muitas vezes eu mostro a diferença entre verdadeiro personagem e caracterização. Então, basicamente, o verdadeiro personagem só aparece quando você coloca a pessoa ali sob pressão, pra ver o que o personagem vai fazer. E a gente viu o que a Ellie faz sob pressão, né? Ela decide ignorar os tipos de discursos que ela fez com a Dina anteriormente pra poder ir sozinha atrás da vingança. Isso é uma semente muito importante pros eventos futuros de The Last of Us, que já foi inserida aqui nesse 5º episódio, novamente, né? Quem jogou o jogo sabe do que eu tô falando agora. Então foi muito importante eles terem feito essa decisão, sabe? Colocado a história dessa forma pra gente já ver algumas pistas do futuro, algumas coisas interessantes que vão ser trabalhadas mais pra frente, que é justamente a função de uma adaptação, né? Mostrar, através de uma outra forma de comunicação, como uma série, como é possível a gente passar o que uma personagem tá sentindo, o que ela quer fazer, quais os objetivos dela. E esse momento em que a Ellie antiga finalmente morre, digamos assim, né, é deixada de lado, é representado pela cena final do episódio, onde a gente tem o início de um flashback da Ellie com o Joel. Então você vê, né, eu achei muito simbólico a gente ver exatamente o momento que essa Ellie antiga morre, né, que é quando ela está matando a Nora, muito violentamente, né, diga-se de passagem, e depois a tela fica escura e mostra exatamente qual foi a maior vítima dessa situação toda, que é justamente a própria Ellie, né. A Ellie, através das ações dela, acabou matando aquela criança anterior, aquela pessoa que ela era antes, e agora ela tá num caminho, muito provavelmente, sem volta. Hey, kiddo. Hi. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, né, que gosta de The Last of Us. E comenta aí embaixo o que vocês acharam desse episódio também, que eu vou querer saber. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!